Andaluz, capítulo 1, Andaluz. Estava com fome, frio, meu corpo enfraquecido não conseguia movimentar um único músculo sequer. Caía uma chuva fina que batia no meu rosto e descia rasgando a minha pele. A dor parecia consumir o resto de energia que eu ainda possuía. Com muita dificuldade, fui levantando as minhas pálpebras e uma imagem diferente das que eu estava acostumado a ver ao longo destes últimos tempos chamou-me a atenção. Uma luz distante, um pequeno feixe iluminado, parecia deslizar na escuridão como se estivesse passeando no infinito vale sombrio. Gemidos de dor, gritos de socorro ecoavam por todos os lados. Pessoas sujas, maltrapilhas, mutiladas e ensanguentadas se contorciam e rastejavam, passando umas por cima das outras. Eu não tinha forças para nada. Fechei os meus olhos e continuei ali, recostado naquela pedra suja e fria, tentando compreender o que estava acontecendo. Para falar a verdade, eu já nem sabia mais quanto tempo eu estava ali. Afinal, o que estava acontecendo? Perdido em meus pensamentos, entregava-me cada vez mais ao desânimo e à falta de compreensão. Aquele pesadelo parecia não ter fim. Abatido pela fadiga, finalmente adormeci ali mesmo, jogado naquele charco lodoso, naquela pedra, como um indigente desconhecido, no meio de tantos outros corpos abandonados, perdido no meio daquele pântano sombrio, entregues à própria sorte. Eu só queria ficar ali, descansar, me recompor e fugir daquelas criaturas mutantes que nos torturavam, que nos mantinham como prisioneiros no meio daquele vale sombrio. Tudo parecia tranquilo quando ouvi: "Ei, Phil, acorda!" Uma voz sussurrava baixo e me cutucava. "Acorda!" Continuava a sussurrar e a me cutucar. Abri meus olhos, olhei para o lado e vi aquela mulher com os olhos ensanguentados, arregalados, parecia transtornada e assustada. Tapou minha boca com suas mãos sujas de lama e voltou a murmurar baixinho, olhando de um lado para o outro, dizendo-me: "Eles voltaram! Eles estão aqui!" Com as mãos sobre a minha boca e aquele olhar vitrificado, ela aproximou o seu rosto junto ao meu e pude observar com espanto os vermes que saíam de sua boca, entrando pelo nariz e pelos ouvidos, andando sobre a sua face deformada, onde parcialmente sua pele já havia sido comida por eles, deixando à mostra
parte dos músculos onde a carne ainda estava sendo devorada, fazendo o sangue escorrer sobre os ossos aparentes. Eu continuei ali parado, olhando aquela mulher assustadora, quando ela prosseguiu. Eles vieram nos buscar! Não faça nenhum barulho! Eu continuei olhando espantado para ela e apenas acenei um sim, balançando a cabeça. Ela lentamente foi tirando a mão que encontrava sobre a minha boca e com a voz trêmula murmurou no meu ouvido. Não deixe que eles me levem! Naquele instante, eu escutei um rugido que vinha por trás da pedra que eu estava escondido e pude sentir o ar quente que saía das narinas daquela criatura que soprava na minha cabeça. Aquela pobre mulher desprendeu um grito de pânico e pavor que ecoou pela escuridão chuvosa e sombria, onde foi brutalmente agarrada pelos pés e arrastada, gritando para as profundezas do lodo. Eu fiquei paralisado. Um suspiro mais forte ou um movimento imprudente poderia ser fatal para mim naquele momento. Mantive-me em silêncio. Com toda a cautela, observava com os olhos cerrados toda a movimentação daqueles seres impiedosos à procura de novas vítimas no meio daquela escuridão. A chuva continuava a cair viscosa, pesada, ácida, corroendo tudo que tocava. Quem podia esconder-se, corria para as cavernas ou se escondia por entre as pedras onde eu também estava. O nevoeiro cobria o vale e mal dava para enxergar o que estava à nossa frente. Os raios desciam no meio daquele escuro céu como se fossem guerreiros com suas espadas de fogo flamejante, rasgando as trevas numa luta incessante pela vida. Era um cenário de caos e tristeza, onde não existia esperança para os condenados que ali se encontravam, restando-nos apenas o sofrimento e a amargura. Consumido pelo cansaço e pelo medo que imperava naquele local, onde o martírio parecia ser o nosso único acalanto, adormeci. Naquele lugar, não se podia ter a noção do tempo. Não havia o dia, a noite era constante. A dúvida era infinita. Passado algum tempo, acordei, vi que a chuva havia cessado. Aquele seria o momento apropriado para sair e procurar algo para matar a fome e saciar a sede. Lentamente, levantei-me, segurei-me na pedra e olhei com toda a atenção para todos os lados, para certificar-me de que não haveria nenhuma daquelas criaturas vasculhando a região em busca de novas vítimas. Saí com cautela e caminhei, aventurando-me pela escuridão adentro, numa viagem solitária e arriscada, onde o perigo era evidente e as surpresas seriam constantes. À medida que eu avançava em minha jornada, o cenário das paisagens por onde eu percorria iam se modificando. Regiões aparentemente desertas deixavam para trás a certeza, acentuando cada vez mais a minha insegurança.
Meu corpo começava a sentir o desgaste causado pela caminhada. Eu precisava ingerir algo o mais rápido possível, pois estava no limite das minhas energias. Eu estava parado. Minha respiração estava ofegante. O ar estava rarefeito, pesado. Um cheiro fétido exalava na atmosfera. Olhei à minha volta e vi uma vegetação com um aspecto como nunca havia visto. Árvores retorcidas e secas, de seus galhos não caíam folhas, e sim gotas de sangue. Um pouco mais à frente, avistei um grupo que estava reunido às margens de um rio. Resolvi aproximar-se sem que ninguém percebesse a minha presença, para certificar se não haveria perigo escondendo-me em uma árvore. O grupo parecia tranquilo. Aparentemente não apresentava risco. Me aproximei, segui em direção a outra árvore mais próxima e, para meu espanto, percebi que aquelas pessoas que estavam agachadas no leito daquele rio bebiam e saciavam a sua sede num líquido viscoso e de odor forte que era banhado pelas gotas de sangue que caíam constantemente dos galhos daquelas árvores, se misturando ao longo daquele rio escuro. O silêncio era total. Todos estavam voltados em absorver daquele líquido, onde parecia ser a única fonte capaz de atender às necessidades de manutenção de seus corpos. Meus olhos estavam atentos a cada movimento quando percebi que um daqueles componentes do grupo parou de beber e ficou como se estivesse a procurar algo naquela infinita escuridão. Ele estava agachado e lentamente foi erguendo-se, dando-me a possibilidade de reconhecer a sua forma. Eu fiquei olhando para ele e não conseguia compreender como as pessoas podiam viver naquelas condições. Tratava-se de um senhor aparentemente idoso, onde o seu corpo estava dilacerado e corroído. A única resposta que vinha à minha mente capaz de esclarecer o que estaria acontecendo seria de que o mundo haveria sofrido uma grande explosão nuclear, onde a humanidade teria sido dizimada pela irradiação, destruindo tudo que existia na face da Terra, deixando apenas a escuridão, onde os seus sobreviventes se tornaram criaturas mutantes, perdendo a sua razão e a sua consciência. Eu estava voltado em meus pensamentos, procurando respostas para poder justificar minhas próprias perguntas, quando aquele senhor que estava atento às suas percepções virou-se à minha direção e exclamou: "Quem está aí?" Naquele instante, todos se levantaram das margens do rio e ficaram parados, atentos às palavras daquele senhor. "Apareça!" voltou a exclamar, aguardando com o olhar direcionado para a árvore onde eu me encontrava escondido. Eu não tinha mais condições de me manter ali parado, escondido, pois aquele homem já havia me localizado e aguardava que eu me manifestasse. Lentamente me posicionei à sua frente, olhando-o com atenção, sem saber o que iria acontecer.
Vendo que eu não saía do lugar, o Senhor indagou: aproxime-se, venha até aqui, disse-me, devolvendo o olhar desconfiado. Aproximei-me com toda a cautela em direção daquele grupo e parei à sua frente. O velho estava seguro e demonstrou-me tranquilidade. Percebendo minha desconfiança, com um olhar fixo ao meu, prosseguiu: meu nome é Baltazar. Fique tranquilo. Qual é o seu? Ele realmente não parecia apresentar perigo, pois o grupo ao qual ele pertencia parecia ser de sobreviventes como eu, buscando formas de se manter em meio àquele caos sombrio de sofrimento. Com o corpo completamente debilitado e a voz enfraquecida, disse, olhando-o atentamente: eu me chamo Ciro. Quem são vocês? Nós somos fugitivos, respondeu-me com um olhar vazio, vagando pelo infinito. Fugitivos de onde? Quem os persegue? Aguardei a resposta, olhando atentamente para o restante do grupo que parecia desconfiado. Nós fugimos dos domínios do mal, onde as criaturas que nos escravizavam não perceberam a nossa fuga. Será que eles realmente não perceberam a fuga de vocês e não os estão perseguindo? Perguntei, apreensivo. Eu não posso afirmar, mas creio que conseguimos encontrar um lugar onde poderemos nos esconder e ficar longe do seu alcance. E você? Perguntou-me curioso. De onde vem? Eu não sei. Minha cabeça está confusa. Só sei que fugi. Naquele momento, Baltazar pôs sua mão direita sobre o meu ombro e disse: você está fraco. Precisa de algo para se fortalecer. Continuou: este rio é a única fonte de alimentação que encontramos nestes confins. Para falar a verdade, eu realmente me encontrava em um estado onde a fome e a sede despertavam em mim o mais profundo sentimento de sobrevivência, onde tudo se tornara possível e aceitável para manter-me vivo. Venha, Ciro. Beba um pouco para não sucumbir às energias que ainda lhe restam. Abaixando-me para beber daquele caldo, coloquei minhas mãos dentro do rio, quando uma visão chamou minha atenção. Vi, novamente, nas profundezas da escuridão, aquela luz cintilante a brilhar. Ela se dirigia de um lado para o outro. Levantei-me, olhei para Baltazar e perguntei receoso: será outra bomba nuclear explodindo? Não! Exclamou reticente. Vocês já viram isso antes? Perguntei a Baltazar, endereçando aos outros membros do grupo. Eu já vi isso antes, sim, respondeu uma voz feminina. Uma jovem, aparentando aproximadamente uns 23 anos, olhou para mim e continuou: eu já vi essa luzinha antes. E você, sabe então o que ela é? Perguntei, olhando-a atentamente. Não sei. Eu ouvi dizer que essa luz vem de Deus, olhando as trevas. Respondeu-me confusa. Bobagem! Interpelou Baltazar.
você acredita nisso? Perguntei à jovem. Não. Eu acho que se Deus existisse mesmo, Ele não iria nos deixar sofrer assim. Eu também ouvi falar disso, respondeu um rapaz. Olhei para o lado e vi que aquele rapaz, cuja voz pareceu-me de um adulto, onde na verdade não passava de um rapazinho de aproximadamente 15 anos, franzino e de olhar expressivo, que continuou. Meu nome é Rodrigo, e o que a Sandra falou, eu também já ouvi falar. Eu olhei para aquele jovem e solicitei. Diga-me, Rodrigo, o que você ouviu falar? Bem, eu ouvi dizer que aquilo lá é andaluz. Como assim? O que é andaluz? Bom, segundo me disseram por aí, é mais ou menos isso que a Sandra falou. Como assim? Insisti impaciente. Ciro, Interpelou Baltazar. dizem que andaluz é o olhar da salvação. É o olhar de Deus, onde os anjos descem dos céus às trevas. Eu não acredito nisso. Duvido que Deus exista. Eu acredito no que eu vejo. Eu acredito é no poder do homem, na ciência, no dinheiro. Respondi incisivo. Para mim, aquele assunto já havia sido esclarecido. Não havia dúvidas de que se tratava de um fenômeno climático provocado pela radiação atômica. Resolvi então voltar a me agachar e colocar as mãos no rio para beber daquela água. Antes que pudesse sorver o primeiro gole, senti uma forte dor em minha nuca e perdi completamente os meus sentidos. Não sei o que aconteceu comigo, nem quanto tempo eu fiquei desacordado. Aos poucos, fui abrindo os meus olhos e percebi que não estava mais às margens do rio e que o grupo não estava ali presente. Meu corpo todo doía, parecia que minha pele estava se esticando e se rasgando, como se meus ossos quisessem sair de dentro de mim. A dor era de enlouquecer. Meu corpo já não respondia mais aos meus estímulos. Afinal, onde eu estava? Com as pálpebras pesadas, eu insistia com todas as forças para que elas ficassem abertas. Eu procurava entender o que estava acontecendo. Minha cabeça não mexia, mas os meus olhos podiam ver o cenário de tristeza e sofrimento. Eu reconheci aquele lugar. Parecia ser o mesmo vale de onde eu havia escapado. Pessoas entregues ao delírio, outras ao desespero, gemidos de pânico por toda a região onde as trevas pareciam ser o nosso único destino. Eu estava preso, atolado em um lodaçal, junto a outros desgraçados, onde só conseguíamos sentir dor e solidão. Nossos corpos já se encontravam em avançado estado de decomposição. Eu não conseguia entender como estávamos vivos, pois os nossos corpos já estavam podres.
Não restava mais esperança para continuar lutando, para manter-me vivo. Já sem forças, fraco e derrotado, resolvi esperar a minha morte. Eu estava com os olhos cerrados, parados, perdido no infinito. Meu coração estava triste, batia apertado. Minha vida estava acabada. Minhas pálpebras estavam pesadas e minhas vistas estavam embaçadas quando vi pela última vez aquela luz bonita e cintilante a brilhar majestosa na infinita escuridão sombria. Fiquei admirando aquela luz e lembrei-me de Sandra e Rodrigo. Lembrei-me de suas palavras a respeito daquela visão onde chamavam de andaluz. Enfim, onde estariam todos? Eu não conseguia mais respirar. A dor parecia anunciar o meu fim. Olhei para aquela luz tão bonita, dei um suspiro suave e profundo e com a voz fraca murmurei do fundo do meu coração: andaluz, olhai por nós. Fechei os meus olhos e aguardei o meu fim. Estava tudo acabado. Naquele instante, eu escutei uma voz tranquila que parecia invadir minha mente, fazendo-me despertar de um profundo sono, dizendo-me: Ciro, chamava-me baixinho. Ciro Muniz, tornava aquela voz suave e doce a me chamar. Eu estou aqui. Acorda, meu filho. Lentamente, fui erguendo-me as pálpebras e um clarão cintilante suave descortinava-se diante dos meus olhos. Era a visão mais linda já vista por mim durante todo esse tempo de escuridão nas trevas. Com os olhos perdidos e vidrados no esplendor de sua beleza, avistei um vulto vestido de branco ao meu lado. Em seu semblante, a bondade irradiava e invadia o meu coração, onde a minha alma suplicava por socorro. Olhei para ele e me senti tão pequeno, tão frágil, tão indefeso. Com muito esforço, levantei os meus braços e com as palmas das mãos voltadas para o alto em sua direção, perguntei com as lágrimas em meu rosto: Tu és um anjo? E com a voz serena respondeu-me suave e pausadamente o bondoso ser: Não,
respondeu-me com um discreto sorriso, transbordando bondade: eu sou um obreiro de Deus. Venho em nome do Cordeiro, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus de Nazaré. Continuou: você chamou com a voz da alma, e eu vim te buscar. De seu corpo desprenderam-se feixes de luz, de suas mãos um brilho prateado e dourado banharam a minha cabeça, e um clarão envolveu-me, onde senti uma paz como nunca havia sentido, ao qual me entreguei e adormeci, onde enfim a paz consolou minha alma tão sofrida, perdida em minha ignorância.